Muito bem, minha gente, terminamos a primeira questão. Ufa, demorou muito. As outras, algumas são demoradas, nem todas são. Essa próxima questão, por exemplo, a segunda questão, é bem rapidinho, mas valeu a pena, acredito eu. Na aula passada nós temos parado um pouco para falar do comportamento da banca. Sem isso, você estuda de forma genérica. Eu não quero um aluno genérico, eu quero aquele cara especialista mesmo no assunto. A Constituição Brasileira de 88, seção 2 da Saúde, diz o seguinte: as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada. Nós estudamos isso à exaustão no nosso curso e constituem um sistema único. Esse sistema único e organizado, segundo o mesmo artigo de número 198, de acordo com algumas diretrizes. Esse sistema único e organizado, segundo o mesmo artigo 98, de acordo com algumas diretrizes. Avalie as afirmativas abaixo sobre essas diretrizes. Então, previsivelmente, né, porque essa questão já caiu algumas vezes na banca, vocês vão notar que ela se repete, nós vamos ver quais são as diretrizes. Eu tenho que perguntar para vocês: descentralização com direção única em cada esfera do governo é uma diretriz? É uma diretriz. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Certo? Correto. E se tivesse escrito socioassistenciais, estaria errado. Por quê? Você já sabe que a banca domina esse assunto. A banca não vai inventar coisa, não. Não tem essa história de socioassistencial, não. A primeira e a segunda, por enquanto, estão corretas. E a terceira, participação da comunidade. Tá certo ou tá errado? Tá correto. E se tivesse escrito participação social, professor, estaria errado. Por que eu estou falando isso? Tem banca menor que a CKM. A CKM não é uma banca grande, a gente sabe disso. Tem banca menor que escreve participação social e considera correto. Tá certo? Não, não tá certo. Mas a banca CKM, ela merece um pouco de respeito. Por quê? Eles cobram na literalidade. Repetindo, eles cobram a literalidade. Não inventa, por favor, de colocar um sinônimo na prova. Participação social é a mesma coisa que participação na comunidade. Se eles cobram na literalidade, pode ter certeza que você vai errar. Não negocie com sinônimos. Eles copiam e colam. Perfeito? Questão 2, então a primeira está correta, a segunda está correta, a terceira está correta. E a quarta? Vamos ver a quarta. Uai, mas são só 3 diretrizes, então nós já matamos aqui. De verdade, são só 3 diretrizes. Atendimento preferencial aos menos favorecidos. Não tem isso, em canto nenhum, não existe isso. Talvez se desse voto, enfim, vamos voltar para o mundo dos concursos, que é o mundo ideal. Assinar a alternativa correta, somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. Opa, já achei. Minha alternativa correta é a letra A. Gabarito, então, será a letra A letra mais bonita do alfabeto. Nossa, não durou nem meia hora. É verdade. Tem questão que é muito rápida, tem questão que é torando de difícil. Questão número 3, 2011 ainda. Uma das publicações esclarecedoras do Ministério da Saúde sobre o funcionamento do SUS é o ABC do SUS, Doutrinas e Princípios. Com uma linguagem acessível aos usuários, ela orienta sobre pontos importantes e a esclarecer a seguinte questão: quem deve controlar se o SUS está funcionando bem? Quem? Quem vai controlar o SUS se ele está funcionando bem? Não é Raimundo Nonato. Você sabe quem vai controlar o SUS. Nós temos os estados, o Estado, tá certo? O Estado aí, utilizando a União, o Estado, o município, o Distrito Federal, os entes públicos da Federação. A população também vai participar disso. Perfeito? Bora dar uma olhadinha já na nossa resposta? Com base na referida publicação, assinar a alternativa que responde correta e integralmente a pergunta apresentada. Qual desses aqui, gente, vai controlar o SUS? Aí você deve ter um cérebro que nem o meu e deve pensar: poxa, conferência e conselho de saúde. Bora dar uma olhadinha para ver se a gente encontra. Tem alguma alternativa aí falando de conferência e conselho de saúde? Não tem. Não tem. Então a gente já sabe que integralmente talvez não seja a melhor coisa para ser falada não, né? Vamos lá. A Anvisa e a população. Eu não sei se no ABC do SUS tem isso. E, gente, eu procurei. Não tem. Não tem. E não tem como estar escrito aqui, não. Essa é uma das raras questões que o examinador tentou pensar um pouco. Me assusta quando ele tenta pensar um pouco. Por quê? Às vezes o negócio sai um pouquinho distorcido, sai meio troncho. Como essa questão. A Anvisa e a população. Vai ter Anvisa na fiscalização da saúde como um todo? Não vai, né? A Anvisa e o Ministério da Saúde. Opa, delimitou demais. O Ministério da Saúde até que faz isso, mas sozinho não dá. Precisa da ajuda dos outros entes da federação. Letra C. A população, o poder legislativo e os gestores das 3 esferas do governo. A população, você concorda comigo que ela vai fazer essa fiscalização através do que nós chamamos de
participação social. Por enquanto, está indo. O Poder Legislativo. Minha gente, o Poder Legislativo controla a saúde, a execução da saúde no Brasil? Controla. É só apertar que você fica com medo e você já fica achando, não, tá errado, pô, como é que eu pensei besteira? Não, guarda essa informação. O Poder Legislativo, ele vai fiscalizar todo esse processo. Ele vai ajudar a construir um SUS, como todo mundo gostaria de ter. Enfim. A população, Poder Legislativo, correto, o Poder Legislativo tem o poder aqui de aprovar uma série de coisas na área da saúde. O Poder Legislativo e os gestores, claro, das 3 esferas do governo. Perfeito! Está completo? Não está completo, mas é a menos errada. Olha o resto. O Ministério da Assistência Social. Ih, já passou longe. Letra E, o Poder Legislativo e os gestores das 3 esferas do governo. Vocês concordam comigo que essas duas estão parecidas, não estão? Mas essa C está um pouquinho mais completa, porque fala da população. Marque a C, por extremo bom senso. Vou marcar nada porque não está integralmente colocado aí, por exemplo, as outras instâncias que tem. Enfim, não briga com a questão, meu querido. Passe e me chame para o churrasco. Beleza? Gabarito letra C da questão 3, vamos para a questão número 4. Considerando o disposto no artigo 198 da Constituição Federal, que nós já estudamos a exaustão, tá certo? E essa questão daqui eu trouxe apenas por uma curiosidade. Eu trouxe uma questão de 2011 que trata de uma legislação que está revogada, uma portaria que foi revogada, depois de 2011, claro, para mostrar para vocês o nível da questão. É um nível de questão que você tem às vezes até medo de estudar. Como eu disse, CKM vai ter questões muito fáceis que todo mundo vai acertar e você pensa, mas eu estou com medo de errar essa questão. Tenha medo mesmo, porque todo mundo vai acertar. E temos aquelas questões que ninguém acerta, nem o professor. E eu trabalho com isso já há um bom tempo. Mas chega na hora, tem questão que eu olho assim, gente do céu, para onde que vai? Porque é difícil mesmo. Não vamos ter questões medianas. Esqueçam isso. Não vamos ter questões medianas. É uma promessa que eu faço. Então, essa questão vai falar sobre a NOAS-SUS. Eu vou até passar adiante em função do tempo. A NOAS-SUS. Aí fala, a lacuna no texto diz respeito ao significado da sigla NOAS-SUS, que se encontra corretamente apresentada na alternativa. A questão número 4, que eu trouxe só por curiosidade, não cai mesmo na sua prova, pergunta o que significa NOAS-SUS. Vamos ver se você já tem uma malícia para deduzir. Norma organizacional de ações para a saúde, normas operacionais de ações de saúde, normas orgânicas de assistência à saúde, norma operacional de assistência à saúde, norma operativa de ações de segurança à saúde. Gente, obviamente aqui nós estamos falando da letra D, norma operacional de assistência à saúde, norma operacional. Preciso decorar? Não, que não tem como cair na prova, isso já está revogado, enfim. Mas perguntaram o que significava a sigla. Difícil, né? Questão número 5, Makiyama ainda. Do Sistema Único de Saúde, abordado na Lei 8080, é incorreto afirmar que, essa questão é legal, olha só. O conjunto de ações, deixa eu abrir todas já as assertivas aqui, questão de número 5 na tela. Estamos procurando a incorreto. No dia da prova eu risco. Por quê? Eu erro. Pode ser que eu esteja cansado por algum déficit de atenção, acabo errando, de graça. Letra A. O conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, constitui o Sistema Único de Saúde. Tá correto, professor? Vou marcar. Não, eu quero a errada. Essa está correta. Letra A está correta. Letra B. Fazem parte também da Constituição do SUS as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para a saúde. Se você não estudou ainda a Lei 8080, estude. No nosso curso nós vamos abordar. Acredito que já amanhã nós vamos ter vídeos sobre isso. Preste atenção aqui. De fato, isso aqui acontece. A letra B está corretíssima, está perfeita, está redonda, muito bonitinha, muito adequada aqui para as nossas necessidades. A letra B está perfeita. Vamos para a letra C. A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde, mesmo em caráter complementar. Isso vai se repetir na Makiyama 2, 3, 4 vezes. Nós vamos ver que nessas 61 questões temos novamente ela apresentada em alguns trechos, em alguns momentos. Gente,
Aqui está errado. A iniciativa privada pode participar do Sistema Único de Saúde? Pode, de forma complementar. Perfeito? Vou nem ler as outras. As outras estão corretas. Gabarito, então, letra C de casa. Olha que legal. Essa foi mais fácil que as outras, né? Que é da aula passada. Questão número 6. O artigo 13 da Lei Federal número 8080, de setembro de 90, diz que a articulação das políticas e programas a cargo das comissões intersetoriais deverá abranger especialmente algumas atividades a seguir apresentadas. Então, geralmente, quando o professor vai falar sobre comissões intersetoriais, ele pula isso aqui, porque ele diz, não faz muito sentido. Na nossa Lei 8080, nós vamos aloprar nas comissões intersetoriais. Por quê? Realmente, quase nenhuma banca cobra isso. Às vezes a gente encontra uma questão perdida da FCC lá no meio do caminho e tal. A Maquiama cobra. O que nós queremos saber? Quais são as atividades dessas comissões intersetoriais? Essas atividades, aliás, abrangem que conteúdos? Alimentação e nutrição? Abrange, sim. Daqui a pouco a gente vai ver o extrato da legislação. Abrange saneamento e meio ambiente? Abrange. Abrange vigilância sanitária e farmacoepidemiologia? Recursos humanos? Ciência e tecnologia? Saúde do trabalhador? Abrange todas essas aqui, olha que legal. Vamos assinalar então a correta. Gabarito letra A, a letra mais bonita do alfabeto. Caso você queira um critério para chutar, está em dúvida entre A e alguma outra letra, chuta na letra A. É a mais bonita do alfabeto. Metade das vezes funciona, não sei porquê, mas metade das vezes funciona. Gabarito letra A. Perfeito? Lei 8080 fala o seguinte. A articulação das políticas e programas a cargo das comissões intersetoriais abrangerá em especial as seguintes atividades: alimentação e nutrição, saneamento e meio ambiente, vigilância sanitária e farmacoepidemiologia. Copiado e colado, gente, é a tradição mesmo da banca. Recursos humanos, ciência e tecnologia e saúde do trabalhador. Temos, portanto, 6 pontos. Perfeito? Questão número 7. De acordo com a Lei 8080, uma das competências da direção estadual do Sistema Único de Saúde é... Para tudo, presta atenção. A banca gosta de competências. Creio em Deus, pai, que coisa horrível. É verdade, a banca gosta de competências. Você tem que saber a competência da direção nacional do SUS, estadual e municipal. Perfeito? Fica a dica da Lei 8080. Você tem que saber decorar do que cada um faz. Senão você pode tropeçar numa questão muito fácil, como essa daqui. Direção estadual, Secretaria Estadual de Saúde. O que ela faz, professor? Vamos ver. Eu quero a correta, perfeito? Eu quero a correta. Executar somente serviços de vigilância epidemiológica. Questão número 7. Executar somente serviços de vigilância epidemiológica. Essa daqui, não sei se você concorda comigo, é impossível, não só para a Secretaria Estadual de Saúde, como também para a Secretaria Municipal e para o Ministério da Saúde. Vai trabalhar só com vigilância epidemiológica? Que é isso? Não dá. Ela é impossível, ela é irreal. Formar consórcios administrativos intermunicipais. Se é um consórcio administrativo intermunicipal, posso nem saber o que é. Mas intermunicipal é entre municípios. O que o Estado está aqui fazendo? Ele pode até participar disso, mas aqui nós temos digamos, uma descrição da competência do município, lá na Lei 8080. Perfeito? A letra B está bem errada. Intermunicipal é entre municípios. Questão letra C. Dar execução no âmbito municipal à política de insumos e equipamentos para a saúde. Minha gente, quem manda no município é o município, não é o Estado. Aqui nós estamos falando da direção estadual. Opa, professor, beleza, agora eu acerto, faltam só 2. Então bora ver. Executar somente serviços de vigilância sanitária. Droga, essa é muito fácil. Está muito óbvio, na verdade. Executar somente serviços de vigilância sanitária ou de vigilância epidemiológica é irreal. Gabarito letra E. Promover a descentralização para os municípios dos serviços e das ações de saúde. Professor, estou com raiva, porque realmente é aquilo que o senhor falou. Ou é questão fácil demais ou é questão difícil. E a tônica vai ser essa daqui até o final. E na sua prova também. Gabarito, então, letra E. Perfeito? Próxima questão na tela. Questão de número 8. Na publicação Humaniza SUS consta o seguinte texto. Por favor, leia a nossa aula sobre a Política Nacional de Humanização. Veja a nossa aula sobre humanização.
e acolhimento. É fundamental porque Política Nacional de Humanização despenca na CKM. O examinador gosta disso. Por quê? Não importa. É o tipo de coisa que a gente não pergunta porque a gente faz. Vamos estudar então? Bora lá. Na publicação Humaniza SUS consta o seguinte texto. Aí aquele cara que só entendeu por cima não decorou. Tem que decorar. Tem alguns pontos que são fáceis até de decorar. Na verdade. Olha o blá 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 todo aqui. No momento em que o país assume clara direção em prol de políticas comprometidas com a melhoria das condições de vida da população, as políticas de saúde devem contribuir realizando sua tarefa primária de produção de saúde e de sujeitos de modo sintonizado com o combate à fome, à miséria social, o que tem a ver com as calças, né? E na luta pela garantia dos princípios éticos no trato com a vida humana. Humanizar a atenção e a gestão em saúde no SUS se coloca dessa forma como estratégia inequívoca para tais fins. Enfim, se eles entendessem o que eles estavam escrevendo aqui, não teriam escrito. Contribuindo efetivamente para a qualificação da atenção e da gestão, ou seja, atenção integral, equânime com responsabilização e vínculo para a valorização dos trabalhadores e para o avanço da democratização da gestão e do controle social participativo. Vocês perceberam que isso aqui é uma frase só? Dá uma olhada. É uma frase só, gente. Tem tanta maldita informação que parece Maturana escrevendo. O cara não tem parágrafo, foi direto. Aliás, Saramago. Seguindo. Segundo a publicação, e desconsiderando o que foi lido agora há pouco, qual das alternativas traz corretamente um dos princípios concernentes aos princípios norteadores da política de humanização? No nosso vídeo falando da Política Nacional de Humanização, eu disse o seguinte, vocês vão ter que guardar quais são os princípios, porque cai em prova. Está aqui a evidência cabal desse posicionamento que o professor traz para vocês. Eu quero saber o que é princípio da Política Nacional de Humanização. Talvez pelo bom senso você não consiga responder sozinho. Letra A. A valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão, fortalecendo, estimulando processos integradores e promotores de compromisso, responsabilização e a utilização da informação, da comunicação, da educação permanente e dos espaços de gestão na construção de autonomia e protagonismo de sujeitos e coletivos. Está copiado e colado. Letra A vai ser a nossa alternativa correta. Professor, mas assim é difícil? É difícil. Por quê? Você tem que, além de ter uma malandragem boa com a banca, você tem que entender que a coisa fica muito repetitiva depois de um tempo. Daqui a pouquinho vocês vão notar. Vamos ver se a gente consegue derrubar aqui a letra B com pouca dificuldade, tá certo? Utilização da mesma doutrina e os mesmos princípios organizativos em todo o território nacional. Beleza, já quebramos pelo bom senso. Se a gente está trabalhando com uma regionalização, vamos utilizar várias posições doutrinárias para exercer a saúde nos territórios. Então, utilizar a mesma doutrina já quebra as pernas. Letra C. Fortalecimento do trabalho dos agentes comunitários de saúde, olha como eles gostam desse tema, e a valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão dos hospitais privados. Então eles já começam bem, daqui a pouco eles dão uma virada louca, e daqui a pouco falam de hospital privado. Não tem muita relação aqui não, nem do hospital privado, nem com essa valorização da dimensão subjetiva e social dentro do contexto do hospital privado. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, letra C, bem errado. Letra D, atuação em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário e conformidade com as diretrizes do SUS com a Receita Federal. Espera aí. Em nenhum momento o seu professor falou da relação do SUS com a Receita Federal. É porque não tem. Letra E. Fortalecimento das parcerias privadas multiprofissionais, estimulando a transdisciplinaridade e a grupalidade e maior competitividade. Esse é um ideário liberal, não tem nada a ver com a filosofia do nosso Estado. A letra E não tem condições de ser. Gabarito, então, vai ser a letra A. Professor, mas essa é fácil, eu resolvo pelo bom senso. Talvez. Acredito que seja fácil, sim. Aquele aluno está um pouco desesperado no dia da prova, fica tão nervoso, olha para a prova e fica assim tremendo, que não consegue perceber esses detalhes. E aí fica em dúvida entre 2 ou 3. Termina a prova, ele relaxa, e aí pensa, nossa, perdi uma de graça. Perdeu 100 posições apenas, não perdeu só uma questão de graça. Perdeu a aprovação. Sem desespero, respira,
Relaxa, mas perdeu 100 posições, porque não conseguiu levar a prova numa boa. Quais são os princípios norteadores? Decorem. Esses slides com cores diferentes devem ser decorados ao extremo. Destacamos então os princípios norteadores da política de humanização. Princípios norteadores da política de humanização. É da política nacional? É de qualquer política. Lembrando que a política de humanização vai servir para todas as ações da área de saúde. A política de humanização não é um programa, é uma forma de executar as ações na área da saúde. Perfeito? Olha só quais são os princípios norteadores. Valorização da dimensão subjetiva, coletiva e social em todas as práticas de atenção e gestão no SUS. Não é nos hospitais privados, não. Cuidado com isso. Fortalecendo o compromisso com o direito do cidadão, destacando-se o respeito às reivindicações de gênero, cor, etnia, orientação e expressão sexual e de segmentos específicos, populações negras do campo, extrativistas, povos indígenas remanescentes de quilombos, ciganos, ribeirinhos, assentados, concurseiros. Deveria ter? Não tem. Brincadeiras à parte, o que vocês vão ter que guardar? Nesse trabalho, nessa política nacional de humanização, o que nós vamos ter? Uma ênfase social. Tem a ver com o nosso estado, gente, o estado atual da coisa. Não dá para desvincular uma coisa da outra. Estão corretos? Claro que sim. Não tem como. Não tem como. Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, fomentando a transversalidade e a grupalidade. Apoio e construção de redes cooperativas, solidárias e comprometidas com a produção de saúde e com a produção de sujeitos. Construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos e coletivos. Não pense no ônibus, não. Coletivos aqui é agrupamento de sujeitos. É uma ruma de gente, melhor traduzindo. Implicados na rede do SUS. Tá pensando que acabou? Não acabou, não. Se liga aí. Mais alguns princípios norteadores. Corresponsabilidade desses sujeitos nos processos de gestão e atenção. A Política Nacional de Humanização é fazer com que então a população participe dos segmentos de controle, fiscalização, participação social. Fortalecimento do controle social. Olha, controle social aí, gente, com caráter participativo em todas as instâncias gestores do SUS. Vimos em aula já que essa participação social acontece em estados, municípios, Distrito Federal e União. Compromisso com a democratização das relações de trabalho e valorização dos trabalhadores da saúde, estimulando o processo de educação permanente. São princípios norteadores. Valorização da ambiência, com organização de espaços e trabalhos saudáveis e acolhedores. Professor, o que é essa bendita dessa ambiência? Nós vamos ver por quê. A banca perguntou o que era ambiência de acordo com a cartilha do SUS de A a Z. Perguntou. Tá, eu vou falar logo o que é ambiência, porque eu não aguento ficar parado não. Olha só. Essa ambiência é a caracterização do espaço que vai receber o paciente, o sujeito, o usuário do SUS. Não tem a ver com ferramentas, com método, nada disso. É o espaço físico de acolhimento, perfeito? Isso aqui é ambiência. Então, valorização da ambiência com organização de espaços de trabalho saudáveis e acolhedores. Essa ambiência ela é importante não só para o trabalhador, como também para o usuário, perfeito? Última questão desse bloco aqui, dessa segunda aula. De acordo com a Constituição Federal de 88, essa é de graça. Quais são as diretrizes de organização do Sistema de Saúde Nacional? Descentralização com direção única em cada esfera do governo? Perfeito. Priorização dos atendimentos à saúde nos grandes centros urbanos, no combate a endemias? No artigo 198 da Constituição, minha gente, nós não encontramos isso. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais? Participação da comunidade, assinar a alternativa em que as afirmativas sejam verdadeiras. Gente do céu, imagina cair numa questão dessa de novo na sua prova. Não dá, né? O gabarito vai ser a letra E. É isso, pessoal, pelo menos por enquanto. Espero que vocês estejam gostando, pegando ritmo, entendendo. Tem questão muito fácil, tem questão repetitiva. Nessa mesma aula, nessa quase meia horinha aqui de aula, nós vimos duas questões muito parecidas, ainda bem que não foram na mesma prova. As duas para médico e tal, no ano de 2011, mas em 2015 também teve, em 2013, se não me engano, também teve a mesma questão falando sobre as diretrizes do artigo 198. Está dentro daquelas 7 questões que eu sei que vocês vão acertar. Perfeito? A gente volta daqui a pouquinho, são muitas aulas aqui gravadas para resolver todas as questões da história da banca.
E eu tenho certeza que isso vai servir tanto de alerta para você pegar essa disciplina de uma forma mais responsável, porque eu sei que muita gente está levando isso assim, tentando apenas encaminhar e resolver as questões. Não dá, tem que levar a sério mesmo, porque boa parte das aprovações vai depender do desempenho nessa disciplina. Confie no que eu estou falando. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.